Fala galera, aqui é o professor Joás, professor da plataforma Gonçalves Dias, no nosso projeto Atividades Curriculares Complementares. Eu sei que você já assistiu algumas aulas, algumas aulinhas, até mesmo dessas atividades, mas a plataforma Gonçalves Dias está assim, ó, só aula massa, de todas as disciplinas, no ponto para você acessar aí e se maravilhar com todo esse conhecimento que está lá, tá bom? Mas você do terceirão aí, que está assistindo essa aula aí, dessa atividade complementar, né? Opa, terceirão não, segundão, né? Que a ótica aqui é do segundão. Hoje a nossa aula vai ser de instrumentos ópticos. A aula anterior foi sobre reflexão da luz e hoje vamos falar sobre os instrumentos ópticos. São muitos os instrumentos ópticos, porém eu escolhi um bem importante e um bem interessante para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro um panorama geral. O que são esses instrumentos ópticos? Instrumentos ópticos são dispositivos capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando-as e detalhando-as, tá? A maior parte dos instrumentos ópticos, como as lunetas, telescópios e microscópios, funciona como aplicações diretas dos princípios da óptica geométrica. Então, existem vários instrumentos ópticos. Um deles aí, você tem alguns aqui, ó. Você tem luneta, telescópio e lupa tem também, né? Tem microscópio, a lupa é um microscópio simples, lupa, telescópio e microscópio. Eu queria só dar uma informação inicial para esses dois tipos aí, ó. Você tem a luneta astronômica e o telescópio, e você tem lupa e microscópio. Esses instrumentos parece que só aumentam o tamanho da imagem. Não é bem assim. A luneta e o telescópio são instrumentos ópticos de aproximação, tá? Eles trazem o objeto para perto? Não. Eles pegam o objeto que está emitindo luz e conjugam uma imagem mais próxima da gente, aumentando o ângulo visual, que faz nos parecer que ele está maior, mas não. Só a imagem que está mais próxima da gente. Luneta e telescópio. São esses carinhas aqui, ó. Luneta, só a luneta, aqui é o telescópio, mas tem a luneta. E o microscópio e a lupa, que são... A lupa é um microscópio simples, esse aqui é um microscópio composto. Eles são instrumentos de aumento. Esses realmente aumentam o tamanho do objeto. E se eles conjugam uma imagem maior do que a imagem do objeto. Beleza? Desculpa. Esse microscópio é chamado de microscópio composto e a lupa é chamada de microscópio simples. O microscópio composto, ele tem essas lentes que ficam perto, mais próximas do olho, e tem as lentes que ficam mais próximas do objeto a ser visto. As que ficam mais próximas do objeto são chamadas de lentes objetivas. E as que ficam mais próximas do olho humano são chamadas de lentes oculares. Então eu tenho as oculares e as objetivas. Enquanto que a lupa é um microscópio simples, só tem uma lente mesmo. Vamos lá. O nosso instrumento hoje é o olho humano, certo? Além desses instrumentos aqui, ó, tem o que a gente vai abordar hoje, que é o olho humano, tá? Essa maravilha aí que é o olho humano responsável por uma dos nossos sentidos, que os olhos são os órgãos responsáveis pela visão dos animais. O olho humano é um complexo sistema óptico capaz de distinguir até 10.000 cores. Ao receber a luz, os olhos convertem essa luz em impulsos elétricos que são enviados ao cérebro através do nervo óptico, que eu vou já mostrar para vocês, onde são processadas as imagens que vemos. Então, eu vou mostrar para vocês os principais objetos, né, as principais partes do olho humano. Então, veja só. Olha só, gente. Então, aqui é um olho humano assim meio simplificado. Olha a quantidade de partes que o olho humano tem. Então, vamos para cá para a definição. Os principais componentes do olho. Primeiro tem a esclera. A esclera é uma membrana fibrosa
que protege o globo ocular. Ela protege o globo ocular, garante o volume dele, sendo vulgarmente chamada de o olho branco, aquela parte branca do olho. A esclera, essa parte toda aqui, ó. Tá? A esclera ou esclerótica. Tem a córnea. A córnea é a parte transparente do olho constituída por uma fina e resistente membrana. Fica bem na frente aqui, ó. A córnea. Se você olhar, deixar o seu colega olhar para frente, você olhar pela lateral assim do olho, você olha a parte bem da frente assim, que é transparente, que é a córnea. Que também existe transplante dessa parte, né? As pessoas, quando elas morrem, elas eventualmente podem doar essa parte aqui do olho, que é retirada e colada em quem precisa, quem tem algum defeito da visão, quem teve algum problema sério de córnea, pode receber uma córnea transplantada, tá? Essa parte bem da frente aqui. Beleza? Então, aí tem a parte que é a coroide, que é uma membrana intermediária entre a esclera ou esclerótica e a retina. Essa parte vermelha aqui, ó. Ela é feita basicamente de vasos sanguíneos e é responsável pela nutrição do olho, tá? Então é uma parte vital. Ela é responsável pela nutrição do olho, fazendo com que o olho funcione bacaninha. Beleza? Então, perdão, já falei córnea, coroide, vamos a outra. O corpo ciliar, vou já mostrar lá, tem como função excretar o humor aquoso e contém a musculatura lisa responsável pela acomodação do cristalino. Bora aqui para a figura. Então, tem um corpo ciliar, que tá bem aqui, que ele enche essa parte aqui do olho, tá? Com esse líquido gelatinoso chamado humor vítreo. E aqui tem uns músculozinhos, gente, que tem uma função muito importante, de regular os raios dessa parte aqui que chama de cristalino. O cristalino é a lente natural do olho. Ela é responsável de mandar a imagem para o fundo do olho, tá? É como se fosse uma lente de projeção no cinema, aquela lente que está ali, que projeta a imagem, joga a imagem para a tela. Aqui no nosso olho, a lente de projeção é o cristalino. Os músculos ciliares, eles estão na base do cristalino, que eles podem apertar o cristalino quando os objetos estão próximos e relaxa para o cristalino voltar ao tamanho normal quando os objetos estão longe. Então, os músculos ciliares, eles têm a função de acomodar essa imagem, de conjugar uma imagem perfeita na retina, apertando o cristalino ou relaxando. Só aperta o cristalino quando os objetos estão próximos. Aí é necessário, para a gente ver a imagem nítida, apertar o cristalino para mudar o raio da superfície do cristalino. Tá? Então, falamos do corpo ciliar. Íris é a parte colorida do olho, certo? Cristalino, eu já falei para vocês. Aí tem a retina. A retina também é muito importante, ó. É a parte mais interna do olho e mais interna é importante. A retina possui milhões de fotorreceptores, cones e bastonetes, que enviam sinais para o nervo óptico até o cérebro. Pelo nervo óptico até o cérebro, onde são processadas e criadas as imagens. Tá? Então vamos voltar lá. Ó, a retina, essa película bem aqui, ó, ela é uma película sensível à luz, ela é uma fotorreceptora. Ela recebe esses pulsos elétricos, a luz, ó. A luz, ela entra aqui, ó, pela córnea, bem aqui a íris, a parte colorida. No meio da íris, não está sinalizado aqui, no meio da íris é a bolinha preta. Deixa eu voltar mais aqui, ó. Olha essa bolinha, olha a íris aqui bonitona, ó. E essa bolinha preta é a janela de entrada do olho. Como é o nome dela? Pupila. Se tem pouca luz no ambiente, a pupila dilata para entrar muita luz, mais luz no olho. Se tem muita luz no ambiente, a pupila contrai e fica pequenininha. Tá? Então ela regula, a função da pupila é regular a quantidade de luz que entra no olho. Tá? Então, vamos para outra aqui. Falamos da retina. Deixa eu voltar lá, né, para a retina. A retina é onde a imagem é processada. Então, a luz ela entra pela pupila, o cristalino projeta a imagem que fica aqui na retina, ó.
Então a retina é como se fosse a tela de projeção. O cristalino é a lente que projeta e a retina é a tela de projeção. Lá no cinema, né? Se for a tela onde a gente vê a imagem. Aqui no olho o nome se dá retina. Certo? O humor aquoso é um líquido transparente localizado entre a córnea e o cristalino, com a função de nutrir essas estruturas e regular a pressão interna do olho. E o humor vítreo é o líquido que ocupa o espaço entre o cristalino e a retina. Vamos voltar lá para a figura. Aqui, ó, bem aqui eu tenho o humor aquoso, essa parte bem aqui, e aqui eu tenho o humor vítreo. Tá? São meios gelatinosos e transparentes. Legal. Essas são as principais partes do olho humano, tá bom? Aí beleza, gente. Aí agora vamos falar de alguns defeitos da visão. Deixa eu voltar mais uma vez aqui para a figurinha. Ó, a luz, para vocês me olharem, se fosse ao vivo, né? Se fosse de forma presencial. Então aqui, como a galera do estúdio aqui está me vendo, a luz do estúdio bate no meu corpo, reflete e alguns raios de luz, ó, entram pela pupila e o cristalino projeta a imagem aqui na retina. A retina, ela pega essa luz, transforma em pulsos elétricos e através do nervo óptico chega até o cérebro da gente. É assim que se conjuga uma imagem, tá? Agora vamos ver alguns defeitos da visão. Eu acho que eu botei 3 ou 4 defeitos só, apesar de ter mais. No ensino médio a gente só vai estudar esses, porque as lentes que corrigem esses defeitos são as lentes esféricas, com exceção do último defeito que era muito comum e eu tive que botar. Então, ó, um defeito comum é a miopia, certo? Quem tem miopia tem que problema? Vamos ver aqui, ó, dificuldade em ver objetos distantes, pois a imagem boa, nítida dos objetos distantes se forma antes da retina. Então aqui é um olho normal, um olho que a gente chama de emétrope, tá? Aqui o olho míope é um olho amétrope. Então esse aqui é um olho, uma pessoa com visão normal. Olha a esfericidade dele, como ele é bonitinho, ele é uma esferinha, legal. Então objetos distantes, a imagem se forma lá na retina, tá? Esse aqui é o olho normal. Agora o olho míope, não sei se dá para vocês perceberem, mas esse olho ele é um pouco mais alongado. Ele é achatado assim e faz com que ele, achatado em cima e embaixo, faz com que ele se alongue um pouco. De objetos distantes, a imagem se forma antes da retina. A imagem boa se forma antes da retina, tá? E aí, então a pessoa não olha nada? Não, porque não é isso. Ela vai olhar. Ela vai olhar uma imagem sem foco, porque a imagem boa está aqui na frente. E o que vai se formar lá na retina é uma imagem sem nitidez. Então a pessoa não consegue ver direito objetos distantes, porque a imagem se forma antes da retina, devido ao olho dele ser mais longo. Aqui é onde a retina do olho normal estaria. Como esse olho é achatado em cima e embaixo, ele se alongou aqui na horizontal, tá? Aí qual é a lente que corrige? São lentes esféricas divergentes. São lentes divergentes. Correção com lentes divergentes. Eu acho que faltou ali colocar. Olha só, gente. As lentes divergentes são essas aqui, ó. São lentes de bordas grossas. Essa é uma lente divergente. Essa é uma lente divergente. E essa é uma lente divergente. Tá? O símbolo dessas lentes é assim, ó. Certo? É uma lente que, quando a luz entra, ela espalha os raios de luz. Então, a miopia é corrigida com lente divergente. Tá? E agora a hipermetropia. A hipermetropia é o contrário da miopia. Dificuldade em ver objetos próximos, pois a imagem boa de objetos próximos, a nítida, se forma depois da retina. Enquanto a miopia, a imagem se forma antes da retina, porque o olho é longo, a hipermetropia é o contrário.
O olho é mais curto. Objetos próximos, a imagem se forma aqui, ó, na retina para o olho normal. Mas como o olho hipermétrope ele é mais curto, a imagem de objetos próximos se forma atrás da retina. E a pessoa tem dificuldade em ver de perto, ela tem que botar para longe assim, ó, para ela conseguir ver. A correção é feita com outro tipo de lente. É a lente de borda fina, que pode ser essa daqui, ó, biconvexa, pode ser a côncavo convexa ou a plano convexa. Essas lentes tem esse símbolo aqui, ó. São lentes convergentes, tá? Então vamos lá. O míope, a correção, deixa eu só fazer um resuminho aqui para ficar melhor para vocês. Miopia. Só lembrando o seguinte, que para o hipermétrope, não, para a gente olhar de perto, os músculos ciliares apertam o cristalino, tá? E para a gente olhar de longe, ele relaxa o cristalino. Então aqui é a correção, ó. Mesmo o olho sendo um pouco mais curto, com a lente convergente, a imagem se forma perfeitamente lá na retina, tá? Ah, essa aqui é a miopia, ó, desculpa, a hipermetropia, certo? Com o olho é mais curto, a imagem se forma com a lente a imagem se forma atrás da retina e a lente convergente traz essa imagem mais para frente um pouquinho. Tá legal? Certo. A presbiopia também é um defeito muito comum, ó. Popularmente chamada de vista cansada, é a perda gradual e irreversível da capacidade dos olhos de focar objetos que estão próximos. É uma condição extremamente comum e acompanha o processo natural de envelhecimento, que começa a ser notada a partir dos 40 anos. Então, a vista cansada, ela vai agir em quase todas as pessoas com idade acima de 40 anos. Às vezes, em algumas pessoas de forma mais precoce, 35, 36, e em outras de forma mais tardia, depois dos 40. Mas é aquela dificuldade em olhar de perto. Você é parecido com a hipermetropia, tá? Você não consegue mais ver de perto, você tem que colocar os objetos assim, ó, para poder olhar. E a correção é a mesma correção da hipermetropia, com lentes convergentes. Então, as lentes convergentes, elas corrigem a hipermetropia e a presbiopia. Presbiopia, tá? Beleza. E outro muito comum também é o astigmatismo, só que a gente não estuda muito no ensino médio, porque ele não é corrigido nem com lentes convergentes e nem com lentes divergentes. São os dois tipos de lente que a gente estuda no ensino médio, tá? É o problema da visão causado pelo formato irregular da córnea ou do cristalino. Então, esses elementos, eles não são muito esféricos, eles são meio irregulares. Esse distúrbio visual é bastante comum e faz com que pacientes não apresentem uma visão adequada para objetos que são vistos com pouca clareza, embaçados. Tanto faz de perto ou de longe, gente, quem tem astigmatismo. Diferentemente dos outros problemas visuais, pacientes com astigmatismo apresentam dificuldade para enxergar tanto de perto quanto de longe, porque o cristalino e a córnea, eles são meio irregulares. Então, tanto faz de perto ou de longe, a pessoa não consegue enxergar direito. E a correção ela é feita com lentes cilíndricas, não é feita com lentes esféricas. Então, mas é um problema muito comum também. Beleza? Tá. Então, agora os exercícios. Só uma brincadeirinha que eu sempre gosto de falar na aula, uma piadinha, é o seguinte, para decorar isso aqui, é só a gente entender assim, ó, miopia e hipermetropia, um é lente convergente e outro é lente divergente, né? Então, só para a gente decorar, gravado, claro que é brincadeira, é uma piada, gente, mas é só para você decorar. Dos dois, eu quero decorar isso aqui. Dos dois, qual é o mais comum? O que mais a gente ouve falar? É miopia ou hipermetropia? Miopia. Então é só vocês lembrarem que o míope não pode ir ao zoológico, porque usa lente de ver gente, não de ver bichos, tá? Claro que é uma brincadeira, mas é para vocês decorarem. O míope não pode ir ao zoológico porque usa lente de ver gente, não de ver bicho. Beleza?
Então agora vamos para o exercício. Olha só. Pedro é o filho mais novo de Renata. O garoto reclama há alguns dias de que não consegue enxergar o que sua professora escreve no quadro negro, mesmo que ele se sente na primeira carteira. Ao levar o seu filho ao oftalmologista, Renata teve a notícia de que o garoto tinha dificuldade em enxergar de perto. Então, gente, enxergar de perto pode ser presbiopia ou hipermetropia. Só que a presbiopia, vista cansada, é pessoas com idade mais avançada. Ele é um garoto, então não é a presbiopia, tá? O defeito da visão dele é a hipermetropia. Assinale a alternativa que contém o nome do problema de visão e o tipo de lente que vai ajudar Pedro. Hipermetropia e a lente é lente convergente. Resposta certa. Tem a letra A, lente esférica. A lente convergente e a lente divergente são lentes esféricas. O problema é que a lente convergente era uma lente de grau positivo e a lente divergente é uma lente de grau negativo. Tá? Beleza, então resposta certa, hipermetropia, lente convergente. Tá? Segundo, um paciente ao receber a receita dos seus óculos viu as seguintes informações. Olho direito, 2,5 dioptrias, que são 2,5 graus. Olho esquerdo, menos 2 dioptrias, que é menos 2 graus. Então, ó, o olho direito ele é corrigido com uma lente positiva. O defeito ou é hipermetropia ou é presbiopia. O olho esquerdo é corrigido com uma lente negativa. Então, o problema é miopia. Então, ele é hipermétrope do olho direito e míope do olho esquerdo. Aí usa esses dois tipos de lentes, uma lente positiva e outra negativa. O problema da visão que provavelmente esse paciente possui em cada olho é o olho, bora lá, volta de novo, o olho direito, hipermetropia e o olho esquerdo, presbiopia. Então, hipermetropia no olho direito e miopia no olho esquerdo, beleza? Resposta certa, letra D. Legal? Valeu, gente. Então, com isso, a gente encerra mais uma aula. Tá? E só reforçando que é para você aprofundar no assunto, acesse o plano de estudos, tá? Nos acompanhe nas redes sociais, tanto no Insta, também no YouTube, né? Plataforma de vídeos YouTube, onde você tem muitas atividades para você lá. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.